Deise, muito obrigada por ter aceitado esse convite. É uma honra ter você aqui com a gente hoje para poder falar desse tema tão importante. Eu vou deixar você se apresentar para as meninas e pode dar início. Vou pedir para a Júlia começar a gravação. Ah, ela já começou. Vou pedir para a Júlia colocar o slide aqui para a gente poder acompanhar. Não sei se já está aparecendo, porque minha internet está ruim. Mas, Deise, muito obrigada por estar aqui com a gente. E pode se apresentar, pode dar início, pode ficar à vontade, viu? Boa noite a todas, vocês que estão aí, todos, se tiverem homens, todas as pessoas aí presentes. Se for o caso, alguém não estiver me vendo por questões, né, de alguma deficiência visual, eu sou negra, estou de batom vermelho, tenho os cabelos encaracolados, tenho as unhas grandes, adoro. Tenho as unhas grandes, gosto muito de sorrir e moro aqui em Brasília há 14 anos. Eu já trabalhei, né, desde muito jovem, né, eu já trabalhei no Tribunal de Justiça de São Paulo, na vara de execuções penais, fui voluntária na pastoral carcerária, né, também sempre trabalhei com direitos humanos, relações raciais e de gênero, e fui também membro, né, da Subcomissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB de São Paulo. Estive e acompanhei todo o processo do massacre do Carandiru, né, entendo que dentro da área de sistema prisional, meu batismo foi estar no dia seguinte dentro da Casa de Detenção de São Paulo, né. Já fui perita, né? Trabalhei depois que vim para Brasília, fui assessora, né, da ministra Maria do Rosário, no Departamento de Direitos Humanos da Presidência da República, né? E trabalhei na ouvidoria. Fui também diretora, né, de promoção e defesa na Secretaria de Direitos Humanos e fui perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Visitei inúmeros presídios nesse país, né? Vi muitos presídios, então eu conheço como funciona o sistema prisional, conheço uma série de coisas, conheço bem de tortura, né? E a vida me deu a oportunidade de conhecer Dona Teresa e tanta gente super comprometida com os direitos humanos, com o combate ao racismo, à discriminação racial, né? E o combate à tortura e tantas outras coisas que nos afligem. Então, vamos lá. Eu trabalho aqui, atualmente eu trabalho na Câmara Federal dos Deputados, né? Eu trabalho na liderança do PSOL, eu trabalho na área de segurança pública, né? Acompanho a Comissão do Crime Organizado, né? Onde o titular é o pastor Henrique, que eu acho que vocês já viram, e o nosso grande desafio aqui é o enfrentamento contra, né, essa punitivismo, a discriminação, armamento nas ruas, prisão, e a gente sabe que essas coisas não se resolvem com prisão. Tem outras políticas públicas muito mais importantes do que a política pública do aprisionamento, né? Então, vamos lá. Quem tiver que passar aí meu slide, por gentileza, pode ir passando. Vamos abrir o slide para todo mundo ver. Eu queria ver o slide, só que não está aparecendo para mim aqui. Dá para ver? Quem que é responsável por slide? Vocês estão vendo o slide, gente? Só um instantinho, é que eu vou trocar de conta para eu conseguir continuar aqui na do CRISP e passar ela na minha pessoal, que eu acho que vai ficar mais fácil. Ah, tá bom, então. Só um instantinho. Mas tá aparecendo, viu, Deise? Mas é que melhor para você ver acompanhando também, né? Eu preciso ver para mim poder te mandar você mudar a imagem. Uhum. Aí. Isso, agora eu estou vendo. Deixa eu ver se eu consigo.
Ah, agora eu estou vendo. Isso, pode passar. Isso aí é quem eu sou, tá? Quem quiser me seguir no Instagram, tá? Isso, pode passar. Direito das famílias, amigos e pessoas privadas de liberdade e egressos do sistema prisional. É sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, tá bom? Então, vamos, vai. Então, quando a gente vai falar de revista vexatória, pode voltar. Isso, pode passar. Depois dessa tem mais um. Isso, pode parar aí. Quando fizer assim, você para. Então, os familiares e amigos são fundamentais no processo de cumprimento de pena de uma pessoa privativa da liberdade e também no apoio a ingresso do sistema prisional. Essas pessoas, né, eles representam um dos principais pontos de contato dos presos e das presas com o mundo externo, é a oportunidade de convivência social e afetiva, que possibilita um conforto material e emocional. No conforto material, a gente já sabe, né? Que é levar uma bolacha, é levar um casaco, é levar um doce, se puder entrar, né? E emocionalmente é você estar em contato, a mãe com o filho, ou o filho com o irmão, ou então os namorados, as namoradas, entendeu? A esposa, os filhos. Então, são laços de afeto e que são fundamentais durante o cumprimento de pena. Tá? Então, são laços de afetividade, de carinho, que melhoram muitas vezes a condição que aquela pessoa está em cumprimento de pena. Vamos lá. Pode ir. Um dos direitos principais das pessoas que estão, os familiares, né, têm em relação àquelas pessoas que estão presas, é ser comunicado imediatamente da detenção de seu parente. Então, se você tem um parente que está preso e ele, né, e ele foi transferido, por exemplo, vocês têm o direito de imediatamente ser notificado, porque vai evitar você perder tempo de fazer uma visita, chegar lá, a pessoa não está mais naquele estabelecimento, você volta para trás. Por quê? Porque você não foi comunicado. Aí é roupa, é dinheiro, é comida, é todo um tempo que você vai desgastar. Quando chega lá, você nem foi comunicado que fulano foi transferido, por exemplo, né? Então, no caso de sob transferência da pessoa privada para outro estabelecimento, ainda se está doente. Muitas, olha, fulano não vai poder receber visita hoje. Olha, a senhora vem visitar fulano sábado, ou domingo, ou quarta-feira, ou que dia que for. Olha, fulano de tal, matrícula tal, ele está doente, ele sofreu um ferimento grave, ou ele está em uma situação muito delicada, né? Ou então fulano morreu. Mas esse direito vocês têm de ser notificados. Vocês vão falar, Deise, mas o pessoal não notifica. Não, eles não notificam. Primeiro que às vezes não tem funcionário suficiente para fazer isso. Outra é uma questão de controle, né? Então, é de controlar também a informação, entendeu? Então, muitas vezes, infelizmente, né, muitos diretores, né, muitos agentes penitenciários que são responsáveis às vezes pelo sistema ali dentro da célula, da galeria, deixa de passar essa informação que é de fundamental importância. Ô, Aclândia, depois eu vou abrir para vocês falarem, tá? Mas se é alguma coisa importante, fala agora. Mas eu quero primeiro fazer exposição, depois eu quero abrir. Pode falar. Oi, a Clândia, fala. Ô, meu amor, me perdoa, desculpa, eu apertei sem querer. Ah, tá. Então tá bom, então, tranquilo. Me Deixa perdoa, eu ir lá. desculpa, tá? Não, de boa, de boa. Então, esses são um dos pontos principais. Outra questão é, todo preso ele tem direito de se comunicar com seus parentes, com seus amigos,
né? Privados de liberdade. Independente da pessoa estar presa, ela pode se comunicar com os parentes, com os amigos, entendeu? Por carta, ou então outros meios que a administração penitenciária possa emprestar para vocês, o telefone, o e-mail, videoconferência. Durante o processo da pandemia, né, foi um dos processos mais horríveis, né, para o sistema prisional, porque os presos não tinham notícia dos seus familiares e os seus familiares não tinham notícias dos presos, não sabiam o que estava acontecendo com os presos, né? E nunca vinha notícias, então os presos não sabiam se os familiares estavam bem, se estavam em casa, se tinham contraído a Covid, se não tinham, se estavam tomando os cuidados, né, de lidar as mãos com álcool, da comida, se estavam se protegendo, assim como os presos, os familiares não sabiam dos presos. Né? A falta de informação, eu acho que foi a pior pandemia que teve no meio da pandemia, foi a ausência de informação. E o contato, então muitos familiares mandavam as coisas para os presos e não chegavam na mão dos presos, né? A gente não sabe, então tinha a falta de funcionários suficiente, a ausência de funcionários preparados para lidar com a questão da pandemia e também a informação de quantos presos foram contraídos, quantos morreram, quantos estavam em tratamento. Tudo isso eram coisas que estavam acontecendo e que muitas vezes os familiares, né, não estavam sabendo. E quando chegavam na porta do estabelecimento, ninguém passava nenhuma notícia, ficava todo mundo naquele estado desesperador, os presos do lado de dentro, os familiares do lado de fora. Muitos funcionários contraíram a Covid aqui fora e possivelmente nesse vai e vem também ou vieram a falecer, contraíram a Covid, passou para preso e preso morreu e a família não sabe. Então, são fatores, e ainda a subnotificação, né? Muita gente não tinha, né, a notificação correta direitinho sobre as condições que estava o preso e se morreu, de que condições morreu. Então, é um direito fundamental à informação. E isso atinge as regras de Mandela, né? Que as regras de Mandela são regras que regem a questão dos presos, né, que estão em privação de liberdade, né? E cabe também como direito dos presos, né, direito à visita social, que é familiar, filho, irmão, primo, caminho, e a visita íntima, né? Aqueles que podem, né, receber visita íntima também tem que seguir alguns regramentos, mas tem esse direito. Pode passar? E aí, né, essa situação que muitos de vocês vivem, ou já vivenciaram, ou conheço pessoas que estão vivenciando, que é a fila para entrar no estabelecimento no dia da visita. Vamos embora? E aí, as visitas, elas devem acontecer pelo menos 2 vezes no mês. Então, o que acontece? Fazer pedidos ou reclamações sobre o tratamento prisional. Vocês têm o direito de fazer qualquer tipo de reclamação, né, sobre o tratamento prisional sem censura de conteúdo, autoridade competente. Então, o que vocês têm que fazer? Assim que possível, vocês procurem pedir por filhos, primo, algum parente, amigo de vocês, imprimir as regras de Mandela, tá? E vocês vão imprimir, ter esse negócio guardadinho no computador, e quando vocês, né, forem fazer visitas e vocês forem maltratados, ou as pessoas forem grossas com você, forem desonestas com você, maltratadas, vocês têm todo o direito, né, de reclamar. E aí, vocês têm o direito de fazer uma reclamação, dirigir para a ouvidoria do sistema prisional, se tiver, para o Conselho de Direitos Humanos, para a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Vocês têm, para o deputado que vocês votaram, vocês têm direito. Vocês têm direito de fazer essa reclamação em qualquer lugar. E vocês vão falar para mim, mas desde eu faço a reclamação, não resolve nada. Água mole em pedra dura, tanto bate até que for. Se vocês sofrem qualquer tratamento desqualificado, que vão ofender a integridade de vocês, que vão tratar vocês mal, que vão ofender vocês, né?
que vão ofender vocês, que vão tratar mal vocês têm todo o direito de reclamar, de fazer uma queixa. Claro que muitas de vocês, e eu sei melhor do que ninguém isso, vocês morrem de medo de fazer uma reclamação e você reclama e vão descobrir que seu filho, seu irmão, seu primo, seu namorado está preso no pavilhão tal, no raio X, na cela Y, e que ele é parente, ou irmão ou primo de fulano de tal, e pode correr o risco dos caras armar para dentro dele, e ele ficar uma semana na solitária, ou suspender ele de receber visita, ou suspender o jumbo, a comida dele, a bolacha dele. Eu sei disso. Isso é um risco, né? A gente sabe desses riscos, mas também vocês têm esse direito de reclamar. Ninguém pode tirar esse direito. Foram maltratados, foram discriminadas, gritaram com vocês, deram empurrão, olharam feio, intimidaram, tem esse direito, entendeu? Todos vocês, mas tem isso, né? Tem esse risco também, se virem a descobrir que é normal, que geralmente, né, as pessoas vão descontar isso no preso. Então, muitas mães, irmãs sofrem a discriminação, sofrem maus tratos no dia da visita e não pode reclamar, porque sabe que determinado diretor, determinado presídio, a ordem é, se alguém reclamar, soca o preso. Né? Dá um salve nele. Então, a gente sabe disso. Mas que vocês têm que procurar e saber que é direito de vocês sabem e devem garantir. Outra coisa, a questão de assessoria jurídica. Tem que fazer uma reclamação, vai na Defensoria Pública, entendeu? E já coloca, ó, tal preso, assim, assim, tal presídio, é assim, assim, o diretor é uma peste, o agente fulano de tal é um demônio, fulano é um satanás, sabe? Se eu reclamar na corregedoria, meu filho só pode apanhar, meu marido pode ficar sem visita, eles podem colocar minha filha numa cela de castigo, entendeu? Então, vão na Defensoria Pública do Estado. Eu sei que a Defensoria de Belo Horizonte é muito boa, tem defensores altamente qualificados e comprometidos com a questão prisional e com direitos humanos, tem gente muito, muito boa aí, então vocês procurem reclamar na Defensoria Pública, né? Para se protegerem, mas demora, tem muita gente. Mas é isso, gente. Infelizmente, é desse jeito. Não é nós, eles que querem. Infelizmente, o sistema funciona assim. Então, vocês têm o direito de reclamar, têm o direito de ir atrás, e a Defensoria Pública está aí para atender as pessoas mais pobres que não têm acesso, né? E outra, lá na Defensoria, vocês vão ter orientação, né? Vai ter apoio quando necessário, né? Podem também reclamar na área da assistência social, né? Da Defensoria, né? Ou então ir na unidade prisional. Mas vocês têm esse direito assegurados de reclamar. É um direito assegurado. Pode passar o outro? Então, muitas pessoas no dia da visita, né? Esse é um dos presídios, né, que é onde os familiares ficam, né? Eu, particularmente, não gosto desse lugar de cimento duro, gelado, então por isso que os presos sempre põem os cobertores aí para ser um pouco mais confortável para a visita, né? Pode passar. E uma das coisas também é lembrar da população egressa, que eu falei para vocês, que é aquele preso que está uma semana para sair, vai sair a semana que vem, daqui um mês, daqui 2... A família, né, os amigos têm que estar preparados para receber essa pessoa, né? E também essas pessoas, o egresso que terminou o cumprimento de pena, ele tem direito também, né, a ter um atendimento pelos programas que são voltados para a população egressa. Egressa é quem já saiu, já cumpriu pena, já tirou essa cadeia, entendeu? E tem, geralmente, escritórios sociais. Então, vocês têm que procurar, né, o CAPS, né, o CRAS, o Serviço, né, de Assistência Social. Fulano vai sair, fulano vai sair tal dia, tal, ele precisava vir tirar os documentos. Porque, geralmente, tem muita gente que, quando vai preso, ou os documentos ficam na administração do presídio, ou eles dão um fim nos documentos, o preso sai como entrou, né?
saiu com o chinelo ou com o tênis, se ficou guardado, ou, né, ou dependendo do preso ainda consegue ter ainda a carteira de profissional, identidade, alguma coisa. Tem preso que sai sem nada. Então, esses presos que geralmente saem sem nenhum documento, já vai sair lá só com a vara de soltura. Então, tem que já ter garantido a passagem dele pelo CRAS. Lá ele vai tirar de novo a identidade, vai tirar a identidade, vai tirar a carteira profissional, vai ter direito a tirar título de eleitor até para ele poder andar com mais tranquilidade e mais segurança na rua, né? Então, se é o caso também no CRAS, a pessoa, às vezes, o preso, ele vai preso, tá lá com R$ 50. Quando ele sai, ele lembra que ele deixou R$ 50 na carteira. Quando ele sai da cadeia, não tem nem um centavo, né? Então, ele tem todo o direito, né, de ter esse apoio financeiro, né, e principalmente, né, derivado da parte do salário, porque se o preso trabalha lá dentro, né, ela e tem direito. Se o preso, quando foi preso, ele trabalhava, né, eu vou chegar mais ali embaixo, vem a garantia do auxílio reclusão. Tem preso que não está trabalhando, geralmente é muito mais difícil, mas todo CRAS tem, às vezes, um dinheirinho lá, pelo menos para a condução do preso, porque muitas vezes o cara sai da cadeia e sai sem nada, não tem nem ninguém para buscar a pessoa, né? Então eu tenho que voltar sozinho. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um trabalho, acho que foi em Santa Catarina, ano passado, retrasado, não sei, e eu sei que de noite eu estava indo de uma cidade, eu estava indo para outra de carro. Cheguei no aeroporto, aí o pessoal foi me buscar e ia me levar para outra cidade para fazer uma palestra. E aí eu pedi para parar num desses bares, assim, restaurante de beira de estrada. E aí veio um moço, bonito, até hoje não esqueço. Um moço, carequinha, né? Os olhos assim claros, assim, magro, né? De chinelo de dedo, havaiana. Eu olhei pro chinelo, olhei o agasalho e falei, preso. E aí ele falou, dona, boa noite. Eu falei, boa noite. A senhora tem R$ 5 para me pegar um ônibus, que eu tenho que ir lá embaixo pegar um ônibus e eu tô sem dinheiro. Eu falei, tá, do lugar que você saiu não te deram nem um centavo, né? Aí ele abaixou a cabeça, não. Eu falei, você tá com fome? Tô. Aí eu paguei o lanche para ele, né? Toddy, dei comida para ele comer e dei R$ 20 para ele, deixei R$ 20 para ele ir embora. E eu fiquei vendo que era uma noite fria, ele com aquele chinelo havaiana, e sabe Deus aonde ele ia chegar e que hora ele ia chegar, né? Então, e o medo, né, também da polícia parar e ele só tem uma vara de soltura, né? Então, por isso que eu, particularmente, tenho alguns presídios que têm horários para soltar os presos, né? Mas tem uns que não fazem muita questão. Então, muitas vezes pode acontecer alguma coisa. Então, veja bem, nessa questão do auxílio reclusão também que vocês têm direito. Toda família que o preso, seja o marido, seja o filho, seja o amasiado, ou vive em união estável, que a pessoa estava trabalhando com a carteira registrada, ela tem direito, quando a pessoa estiver presa, a receber o auxílio reclusão. Para os dependentes, que é o cônjuge, que é a mulher, os filhos menores de 21 anos, né, ou aquelas pessoas incapazes, que têm autismo, ou que têm mobilidade reduzida, aquelas crianças que têm aqueles problemas, né, aqueles de retardamento cerebral, esqueci o nome, o correto não é esse nome agora, que não é coronavírus, é uma outra doença, Zika vírus, né, que as crianças ficam com aquela deficiência. Então, todo mundo tem, né, esse direito, é um benefício que garante o sustento da família enquanto o cara estiver preso, desde que o cara estivesse com a carteira assinada, tá? Estava trabalhando com a carteira assinada. Se ele não tiver com a carteira assinada, fica mais difícil. Pode passar? E receber também a pensão no caso de morte, tá? E aí vocês sabem, né, essa fila que vocês conhecem, né, em São Paulo, em outros estados, a questão da sacola plástica transparente para saber o que está levando lá dentro, né? Vamos lá. Pode passar. E o direito que essas visitas, o direito ao acesso aos estabelecimentos prisionais, né? Então, se você tem, né, o seu parente está preso, né, seu irmão, seu namorado, qualquer pessoa das suas relações está preso,
Então, você deve ter o cadastro no sistema, você tem que ir lá se informar como é que faz o cadastro, a carteirinha, né? Para ter a carteirinha de visita, informar sobre, né? Se informar, né? Quais são as regras das visitas, o que pode, o que não pode, por que não pode, também é bom saber, né? E realizar os agendamentos e dizer quais são os dias que eu posso vir visitar, e o horário todo, né? Para que as visitas ocorram, né? E também, se você fala do meu marido, a gente tem direito a visitar íntima, aí vai dizer, vocês têm direito, mas que vocês vão receber em alguns presídios, né? Vocês vão receber camisinha, vai receber um sabonete, vai receber algumas coisas, né? Orientação de doenças sexualmente transmissíveis, né? Mas todos os cuidados que vocês têm direito, tá bom? Isso é uma resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Pode passar? As revistas, né? É direito dos familiares, as pessoas privadas, de acordo com o modelo de gestão do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional. A revista do visitante não pode ser constrangedora, sendo proibida. A revista vexatória, né? Devendo ser prioridade o uso de tecnologias como scanner corporal ou esteiras de raio-x. A visita manual deve ser feita por servidor do gênero, quer dizer, homem não pode revistar mulher e nem mulher ficar revistando homem, né? Sendo proibido exigir que a pessoa fique nua, tocada nas partes íntimas, como ânus e vagina. Isso é muito normal, ainda existe muitos lugares, né? Que, infelizmente, agentes penitenciários obrigam as mulheres a ficarem nuas, fazer 3, 4 flexão, ter o espelho no meio das pernas, né? Fazer as flexões com o espelho no meio das pernas, né? Na frente da mulher, ou seja, né? De uma outra pessoa estranha a você. Isso é horrível, constrangedor. Sem contar quando a criança também não é obrigada a passar por isso. Então, a gente sabe, né? Até parece que uma mulher vai colocar, né? E aí, depois eu respondo a sua pergunta, cara. Se você for agora, eu não consigo, mas eu entendi que seu esposo não foi liberado do auxílio reclusão porque seu esposo recebia acima. Então, tem que verificar direitinho, porque se tem um limite, que é até um salário mínimo, então se ele recebe, se o salário mínimo é 1.618, ele recebe 1.619, 1.620, realmente não vai, é uma regra do INSS, infelizmente você não vai poder receber auxílio. Se ele recebe mais, mesmo registrado em carteira, não, é quem recebe até um salário mínimo, tá bom? Então, vamos lá. No caso dessa revista manual, então, né, tem que se ter muito cuidado com a revista manual, né? Tem gente que faz essa revista com o objetivo de humilhar a visita, de reduzir a visita, de deixar a pessoa se sentir mal, olham feio para a visita, dá a entender que a visita está levando arma, levando droga, levando... Percebe? E muitas vezes a gente, melhor do que ninguém, sai por onde essas coisas entram, né? Mas, geralmente, essas inspeções são terríveis, 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 terríveis. Pode passar e, como vocês veem, né, tem que deixar as roupas no chão, né, fazer os agachamentos, pode abaixar, pode passar. Outros, né, sentam nesse equipamento, que se tiver alguma coisa lá dentro apita, que eu não acredito, né, pode ir ter o scanner, que muitas pessoas passam no scanner, e o scanner... Tem pessoas que têm resistência ao raio-x, né? A radioatividade. Às vezes as mulheres que estão grávidas, tal, isso é muito sério, isso é muito perigoso, o uso do scanner, né? Então, que nem a revista de mulheres e crianças devem garantir o princípio da dignidade, né? Então, a administração prisional ela deve informar, divulgando amplamente com clareza sobre os objetos e os alimentos e outros insumos que podem ser levados pela família, sobre as formas e a forma que tem que ser acondicionado. O que acontece? Eu, quando fazia inspeção, né, nos presídios, eu questionei várias vezes, né? Por que não pode entrar uva na cadeia? Por que não pode laranja? Porque laranja eles vão fazer maia louca. Por que não pode entrar queijo? Por que não pode? Entendeu?
E por que não pode entrar bolacha recheada? Né? Por que não pode, sabe? Então, salame, quer dizer, várias coisas são proibidas quem está na cadeia, porque diz que vai entrar com droga, vai entrar com uma série de coisas. Obviamente que se eu ampliar as coisas que as famílias podem levar para os presos, obviamente que eu vou ter que aumentar o número de funcionários para fazer a fiscalização. E essa fiscalização vai demandar muito tempo. Então, o pessoal também não quer ter tempo. Então, diz, bolo pode, mas aí eles farelam todo o bolo na hora que entra. Macarrão pobre, eles reviram todo aquele macarrão. Revira a carne, desossa, faz o inferno. Né? E eu sempre tenho uma crítica muito grande, porque isso vai além, né, do cumprimento da pena. É mais uma vez eu punir. Eu puni o preso de comer um iogurte, a presa de comer um Danone, de eu punir, né? Eu fico punindo, né? Uma bolacha recheada Prestígio, ou um waffle, qualquer coisa, eu fico repunindo, né? Porque não basta eu tirar a liberdade, eu tenho que fazer essa pessoa sofrer. E uma das formas que eu posso fazer esta pessoa sofrer é tirar as coisas gostosas, né? Que tem açúcar, quer dizer, o chocolate, né? Você pode entrar em mim, então o presídio permite entrar chocolate, permite entrar um sorvete, né, de palito, permite, o que é permitido? Né? Cada administração entende de um jeito. E esse entender de um jeito, no meu olhar, é uma forma também de, mais uma vez, eu repunir aquela pessoa. Então, já que você está sendo castigada, eu vou te castigar um pouquinho mais. Bolacha, né? Se puder, só bolacha Maria, só aquela bolacha não pode. Se puder, um refrigerante, mas é esse, percebe? Então, tem várias coisinhas, várias delicadezas, né? Uma mortadela pode... Você está entendendo? Uma mortadela pode... certas coisas que vêm com o objetivo que a pessoa vai ficar 1 ano, 2, 3 presa e não vai poder comer essas coisas que são proibidas. Mas por que são proibidas? Né? Porque vai levar droga, vai desmontar uma arma, vai desmontar um revólver, sabe? Tudo. Né? Vai acontecer 1.500 coisas por causa dessas proibições. E tendo essas proibições, as coisas acontecem do mesmo jeito, né? Então, eu vejo isso com outro olhar. Eu, particularmente, eu acho que, sabe, quiser entrar um boi lá dentro cortado, para mim não tem problema nenhum. Né? Mas isso tem todo dentro de um processo que a gente que é criminólogo, né? E eu, como criminóloga, vejo que é uma das formas de punir, de vigiar, de castigar, né? Para além das condições que muitos desses estão nas prisões. Pode passar, minha querida? Olha só o que eu falei para vocês. Então, aqui na parte de baixo, vocês estão vendo essa tapaué, quer dizer, a mulher, né? A parente do preso, além dela ter que comprar, tem que ser um negócio condicionado, né? Desse jeito. E eu vi que tem a Temo, Shopee, tem várias lojas aí que vendem essa bolsa justamente para visita de preso. Né? E os caras ali, uma bolsa dessa custa R$75, eu achei caro pra caramba. E aí, as coisas lá dentro tem que ser todas condicionadas assim, papel transparente, né? Tem que ser transparente e tal, né? Como se as pessoas iam pôr uma R15, fuzil, granada aí dentro da sacola. Mas é desse jeito. E o mais constrangedor, em São Paulo, por exemplo, eu sou de São Paulo, mas moro aqui em Brasília, e eu estava esse final de semana dentro do metrô, e eu peguei o metrô no horário que vários familiares de preso, que faz a linha Norte-Sul, descem na estação Barra Funda e vão pegar ônibus para passar da Sé e vão para a região sul, né? Eu moro na Zona Sul, o pessoal que mora na Zona Sul. E muitas mulheres, né, com essas sacolas. E aí elas estavam assim, elas levam acho que 2 sacolas, uma para pôr essa sacola e dentro dessa sacola, e outra sacola para esconder essa, quando vem da cadeia, né? Porque nem todo mundo sabe, mas quem sabe, quem conhece, sabe que essa é uma das orientações para as pessoas olharem no metrô e dizer aquela mulher foi visitar o filho, o marido teve na cadeia, né? Junto com isso vem a calça leg, né?
o chinelo havaiana, né? Para ver que não só pode entrar de chinelo havaiana, ou calça leg, ou então camiseta. É umas coisas assim assustadoras que ferem a dignidade humana. Vamos embora. E as regras de visitação, elas que eu falei para vocês, elas variam para cada unidade, né? Tem dia de visita, horários, restrições, até de vestuários, né? E tipo de pertence e embalagem. Então, tem cadeia que não pode estar com saia, ou não pode estar com tal calça, não pode estar com tal tênis, tem que tirar, ou então se trocar ali, ou então sair de casa 3 horas da manhã, pegar um ônibus, pegar o lugar na fila, né? Aí uma barraquinha na porta do presídio para poder se trocar e deixar uma pessoa tomando conta, ou então ir comprar do pessoal que empresta ou aluga uma calça, uma camiseta, porque às vezes a pessoa nem sabe que não podia entrar desse jeito, né? Porque nem sempre avisam, né? E quais são os embalagens, os pertences. Muitas vão, chega na porta, tem que voltar, mas isso não pode entrar, isso não pode entrar, isso não pode entrar, mas também ninguém falou quando a pessoa foi se informar, né? E aí foi o tempo, foi o dinheiro, foi a condução, foi a angústia, a tristeza, a raiva de voltar para trás depois de um dia todo se organizando para fazer a visita. Então, as revistas, né, de pertences e objetos pessoais devem ser preferencialmente realizados, né, em esteira, que nem aquelas esteiras que tem nos aeroportos, né, que vai olhando o que tem dentro, mas geralmente isso não acontece, né? Geralmente é aquela bagunça, é aquela coisa mais horrorosa que as pessoas são obrigadas a passar, entendeu? Aquele constrangimento, aquela raiva que dá vontade de mandar para o inferno, mas não pode, porque senão você perde sua visita, você vai responder por abuso de autoridade, tudo isso. Né? E sendo proibida a destruição, né, de embalagens. Infelizmente, não é isso que acontece, né? Quem vai fazer visita sabe que muitas vezes destrói, fura, corta, faz qualquer coisa, sabe? Porque são pessoas que estão ali não fazendo aquilo que gostam, elas estão ali fazendo porque elas odeiam o que elas estão fazendo. Então, elas vão fazer aquilo e vão se vingar suas frustrações, lamentavelmente, naquilo. Né? Lamentavelmente, é ali que vão, né? Muitas vezes essas pessoas passam as suas frustrações. E aí, né, quando a gente fala essa observação, que os alimentos devem estar em recipientes não metálicos para passarem pela inspeção. Então, geralmente, é aquilo que vocês viram naquela sacola. Geralmente é tudo no plástico, né, bem transparente, para saber o que está levando lá dentro, tá? Bora? Então, outra coisa, né, durante a visita, né, é proibido, né, exigir que o visitante use a dentadura, por exemplo. Então, que o visitante retire a dentadura para passar pela inspeção eletrônica. Nessas situações, a pessoa, quando tem, né, você vai visitar o Paulo que está na ala B, na cela 343. Você usa prótese ou ponte, qualquer coisa. Você não vai tirar sua ponte. Mas, quando você sair de lá, o seu parente, amigo, namorado, preso, que está lá, ele vai ser revistado. E você não vai poder tirar a dentadura na frente do agente, mas ele pode ser revistado depois. Entendeu? E depois que ele receber a visita. A unidade prisional, ela tem que providenciar a transferência, como não é no caso do preso, ou preso é cadeirante, né, ou a visita é cadeirante, né, tem que providenciar uma cadeira de roda. Não é porque a pessoa é cadeirante, tá, né, com mobilidade reduzida, que ela não vai poder visitar. Ai, desculpa, gente. Ela vai poder visitar, sim, a pessoa, e ela não pode andar, mas ela tem direito a ter uma cadeira de roda. Assim como os presídios têm que ser adaptados para rampa, para descida, aqueles canos para o preso, para os familiares se segurar nos banheiros, entendeu? Mas é isso. Outra coisa, a questão da visita íntima, né? Nas visitas íntimas deve ser fornecido um kit a cada casal. Seja homossexual, seja casal de hétero, marido e mulher, seja dois namorados ou duas namoradas, é um kit de lençol, preservativo. Oi? Alguém está com o microfone aberto aí, gente. Isso. Bárbara, seu microfone está aberto.
E aí, no caso das visitas íntimas, né, é aquilo que eu estou falando para vocês, deve ser fornecido, né, para cada casal, né, um, um kit de lençol, né, um preservativo, um lubrificante via fio. Gente, arruma esse barulho aí. Júlia, você consegue silenciar a Bárbara? Desculpa, gente, minha tela estava travada. Oi? Foi? Oi? Deise, Deise, acho que pode falar. Ixi. Então, por isso que eu estava explicando para vocês. Então, né, todos os casais têm direito a esse kit, um lençol, tal. Aí você vai falar para mim, mas eu vou lá na cadeia, eles não dão nada, eu tenho que mandar levar lençol, tenho que levar as coisas, não sei o quê. É o que eu falo para vocês, cada cadeia é uma cadeia, cada direção é uma direção, e isso ainda é considerado, para muitos dentro do sistema prisional, como um privilégio. É que nem tomar um banho de água quente no tempo do frio. Né? Quando preso pega, vai tomar um banho, né? Quando preso vai tomar um banho de água quente. Isso é privilégio, porque as pessoas acham que a cadeia tem que ser o pior lugar da existência de todas as pessoas. E aí, tomar um banho vira privilégio. Banho quente, de 2 minutos é privilégio. E a mesma coisa ter visita íntima. Eles acham que a visita íntima é um privilégio. Mas ela só foi instituída muitos anos atrás no Brasil, né? Não existe uma lei que especifica, mas pode-se ter essa, para acabar com os assaltos sexuais, entendeu? Com os estupros de homens estuprando homens dentro da prisão, né? Mulheres também sofrendo violência dentro da prisão. Então, que liberar a visita íntima. Mas, assim, as condições sempre são aquelas mais terríveis, né? As pessoas começam a achar que é um privilégio, mas é o direito ao afeto, porque hoje o preso e a presa está contigo, amanhã o preso e a presa estará contigo. Então, vamos estar de volta para a sociedade e não pode se limitar, né, ao direito espontâneo do afeto, do carinho, né? Não se pode. Então, essas coisas são garantidas pelo SUS. Se os presídios fornecem ou não, é outra coisa, mas que é uma garantia do SUS, tá bom? Bom, bora lá? Aí, né, esses são os espaços, né, alguns espaços, alguns presídios, assim, já vi muitos sem cama, sem nada, essa parte, esse espaço praticamente aberto, mas tem que se preservar a privacidade, né? Então, vamos. Outro, e os direitos à informação, né? Então, assim, tem um parente preso, vocês têm direito às informações sobre o preso. Os familiares têm direito, né, a receber as informações sobre a localização do preso, qual é o raio que ele está, qual cela que ele está, o motivo da prisão, por que ele está preso, principalmente em delegacia, né? O tempo de pena, quanto tempo ele vai ficar preso, se já foi dada a sentença, né? E o andamento do processo. Como é que está? Não, ele pegou 5 e 4, 5 anos, regime fechado e 4 meses. Né? Ele pode perguntar, mas quando ele tem direito ao semiaberto? Não, depois que eu cumpri 2 anos e meio. Percebe? Então, a pessoa tem direito a essas informações. Condições de saúde, né? Também é um direito dos familiares serem informados sobre as condições de estado de saúde do seu ente querido, né? Como eu estava explicando para vocês lá no caso da pandemia. Assistência jurídica. O familiar tem direito à assistência jurídica e se informar dos direitos relacionados aos presos. Tem direito. Não tem dinheiro para pagar um advogado? Tem a Defensoria Pública. Tá? Todo mundo tem esse direito, né? A Defensoria Pública e também a assistência ao egresso, que é aquilo que eu falei, a pessoa muitas vezes sai da cadeia sem identidade, sem uma carteira, sem um centavo, nem sabe mais onde mora, né?
Ou às vezes já acham onde mora, mas os parentes foram embora, desapareceram, essa pessoa tem direito de ir no CRAS, né? E o CRAS tem que dar toda a assistência ao ingresso, tá bom? Bora? E o mesmo para as mulheres, né? E quando eu falo dos homens, a gente tem que lembrar das mulheres também, né? Que dão à luz, que são menos visitadas nas prisões do que os homens, né? O homem foi preso, no dia seguinte a mulher quer justiça, só do meu marido, meu amor, né? Vai no dia da visita levar fandangos para o Mo, porque o Mo gosta de fandangos. Aí se ela cair, o Mo não vai visitar, né? A gente sabe muito bem, o Mo, muito pelo contrário, a mulher caiu, não dá 2 semanas já arrumou outra. E aí, a essa altura, as mulheres não, as mulheres vão, muitas dessas mulheres engravidaram dentro do sistema, né? Descobriram que estava grávida quando elas caíram num flagrante que foram levar, né? Um fominho pro Mo, uma farinha pro... Foi levar uma coisinha pro Mo e ali na hora caiu. E aí, muitas vezes, nem sabia que estava grávida, né? Depois que vai presa, tal, tá na preventiva, tal, na provisória preventiva, aí descobre que está grávida, aí vai presa, fica aguardando audiência, ganha o bebê, né? E depois, 6 meses, esses bebês são separados das mães, se elas tiverem família, né? Se elas tiverem família, a criança fica com a avó, com a tia, né? Com alguém, se não, vai ser colocado em adoção. Vocês sabem dessas histórias, infelizmente, são histórias da vida real. Bora! E quando a gente fala, né, dos direitos dos presos e das presas, o artigo 5º da Constituição Federal, né, não há crime sem lei anterior, né, que defina a pena e a combinação legal. O que isso quer dizer? Não existe nenhum crime sem lei. Para todo crime tem que ter uma lei, para todo crime que tem lei tem que ter um julgamento, tem que ter uma pena, e tem que ter uma pena justa, certo? Então, a Carta Magna, que é a Constituição, que é o ordenamento maior do sistema brasileiro, nela se encontram as políticas e os objetivos dos princípios que regem e norteiam o Brasil, né? Tudo que tem de lei tem que respeitar a Constituição. Tudo. Né? E também é na Constituição que está definida a estrutura e organização do nosso país. Então, tudo passa pela Constituição. Nada pode ser feito sem que esteja passado pela Carta Magna da Constituição. E aí o artigo 5º, né, a Carta Política, né, que é a Constituição Federal, ela traz diversos direitos e garantias individuais a todos os cidadãos, independente da pessoa estar presa ou não. Então, quer dizer, o importante é ressaltar que a mesma forma com que o artigo 5º traz a garantia, também traz limitações para alguns desses direitos, né? Então, vamos lá. Direito do preso, né? Vamos embora. Pode passar. Por estar privado de liberdade, o preso encontra-se em uma situação especial, que condiciona uma limitação dos direitos previstos na Constituição Federal, nas leis. Mas isso não quer dizer que, além da liberdade, sua condição de pessoa humana e de titular dos seus direitos não são atingidos pelo ordenamento jurídico. Então, a pessoa só está privada de liberdade. Só isso. As outras coisas ela pode fazer, né? De modo que a execução da pena, que é a sentença, deve estar em consonância com os fins a ela atribuídos pelo ordenamento jurídico. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso te dar uma pena se a pena não fala de trabalhos forçados. Eu não posso colocar 40, 50 homens para capinar e dar chibatada neles, porque não está previsto no ordenamento jurídico que eles vão capinar e tomar chibatada. É um exemplo, tá? Então, determinadas coisas eles não podem, que nem preso provisório, né, preso preventivo, que não tem condenação, se ele tem o título de eleitor, ele pode votar. Acontece que nos estabelecimentos penitenciários, casos de detenção provisórias, né, ainda não foi instalado, né, um local que o preso pudesse votar, mas o preso que está aguardando o julgamento, ele pode votar, ele não perdeu esse direito. Só perde o direito de voto,
de votar e ser votado, preso depois de condenado em trânsito julgado. O que é o trânsito julgado? A pessoa não tem mais aonde recorrer, porque todos os recursos já foram colocados para o juiz, o desembargador, tudo. Então, não tem mais o que julgar, né? Passou do trânsito julgado, então tem que cumprir a pena. Aí, no cumprimento da pena, vamos ver o que cabe, tá? Então, aqui, né, como qualquer dos direitos humanos, os direitos dos presos são invioláveis, né, imprescritíveis e irrenunciáveis, né? Enquanto a maioria dos direitos dos presos é insuscetível de exclusão. Eu não posso restringir ninguém a um direito que ele tem, né? E a restrição também. A lei que segue os efeitos de restrição e suspensivos, mediante a motivação do diretor do estabelecimento que está previsto. Então, o diretor ele pode suspender algum direito desde que esteja de acordo com o ordenamento jurídico e dentro da Constituição. Não pode ficar inventando. Para isso, a gente tem o quê? A Lei das Execuções Penais, né? 7.210, que faz o regramento dos direitos dos presos. Bora? E aí, dentro desse comportamento, tem uma série de coisas, quer dizer, que envolve também o cumprimento dos agentes penitenciários, a disciplina do preso, né? Mas esse comportamento, essa disciplina, não pode ferir os direitos humanos dos presos e nem os direitos constitucionais. Apesar que a gente sabe que tem muita gente que abusa, muita gente penitenciária que abusa, como também tem muita gente legal, muito diretor, gente fina, mas a gente conta nos dedos. Vamos lá, próximo. E aí a gente tem também a Declaração dos Direitos Humanos, né? Que disciplina, né, que ninguém será submetido a tortura, nem tratamento ou castigo cruel, desumano e degradante. No mesmo sentido, a Convenção Internacional dos Direitos Políticos e Civis, que dispõe no artigo 10, né, que o preso deve ser tratado humanamente com respeito que corresponde à sua dignidade humana. Tanto preso como presa. Só que no interior dos estabelecimentos existem umas relações de força. Então, muitas vezes, naquele estabelecimento, o preso ou a presa são humilhados, né, são maltratados. Muitas vezes, né, eles também são reduzidos a nada. E que a sentença dele só está prevista o cumprimento, a execução da pena. Ele não tem que ser espancado, ele não tem que ser torturado, ele não tem que comer comida com verme, ele não tem que ficar com os parafusos enferrujando na perna, ele não tem que ficar sem remédio, mesma coisa presa, ela não tem que ficar sentindo cólicas durante o período da gestação, ela não pode ficar gritando na hora do parto, ela não pode dar luz algemada, ela... Percebe? Tem uma série de coisas que, infelizmente, lamentavelmente, tem muitas pessoas que têm boa vontade no sistema penitenciário, mas tem muitas pessoas que são sádicas, têm o desejo de fazer justiça pelas próprias mãos, e essa justiça se faz pela humilhação do outro, pelo castigo, né? Pelas várias formas. Eu, como fui perita do mecanismo de prevenção e combate à tortura, sempre tem várias formas hoje em dia mais sofisticadas para mim poder torturar. Então, eu não vou pegar um cigarro e ficar queimando o cara com cigarro, não. Tem outras formas, é comida estragada, é comida azeda, é a falta de água, deixo beber um copo de água uma vez por dia, ou então 1 litro para 10 presos numa cela, né? Quer dizer, são determinadas proibições de alimentos, entendeu? A ausência de um ventilador numa sala que tem 20 homens ou 20 mulheres, a ausência de como é que chama? Absorvente, né? A ausência de absorvente para as mulheres, né? Que muitas vezes eu vi casos de mulheres usar miolo de pão, né? Porque estava na cela escura e estava na solitária e não tinha absorvente, tinha que usar miolo de pão, né, para absorver o sangue da menstruação. Então, são outras formas, né, mais sofisticadas, né, deixar o preso sentir dor de estômago, ou a presa sentir cólicas, não dá um postão, não dá um remédio. Existem várias formas hoje mais sofisticadas de tortura, de provocar dor e sofrimento intenso, que esse é o objetivo da tortura, provocar dor e sofrimento intenso, né? E fazer a pessoa
perder a noção da sua própria existência enquanto um ser humano, né? Que é fazer que a pessoa sofra e sofra, mas ela não sofre só, sofre ela e sofre os familiares de saber que ela está sofrendo. Então, vamos lá. E aí tem os princípios, né? Que é o direito da volta, que é o princípio da pessoalidade, né? Pelo princípio da pessoalidade, a pena não poderá ser aplicada e passada da pessoa do condenado para os seus familiares. Somente a pessoa que praticou o delito deve ser condenada e obrigada a cumprir a pena. Muitas vezes eu falo que, assim, preso está preso, mas a família inteira dele também está preso, né? Ele é maltratado lá dentro, a família dele muitas vezes é maltratada, é desrespeitada no momento da visita, né? Então, é tratada como se também fosse delinquente, só porque é família, né? Então, e principalmente as mulheres, né? Que sobre as mulheres recai a responsabilidade do cara estar preso. Seu filho, porque você não educou, porque a mãe não educou, porque a mãe não ensinou, porque a mãe. Você não vê ninguém falando, cadê o pai que estava ausente? Cadê o pai que saiu de casa? Cadê o pai que não corrigiu? Cadê o pai que não deu exemplo? Mas você vê a coisa recaindo sobre as mulheres, como se fôssemos nós totalmente responsáveis pelo que acontece, né? Com os filhos. E aí a gente vê, né, que esse cumprimento de pena, né, essa forma que os familiares também cumprem pena, porque você fica sofrendo, você fica angustiado, você fica preocupado, você sente saudade, ele também sente. Então, existe muito sofrimento, né? E a Carta Magna, né, que é a Constituição, ela diz que a lei, né, ela regulará a individualização da pena. A pena é de uma pessoa, não é dos familiares, não é dos filhos, não é da mãe, não é de ninguém, é do preso ou da presa. Ninguém pode responder, ninguém pode pagar por um crime que não cometeu, né? E aí também é grande a relevância, né, de citar a individualização da pena, que ela tem 3 etapas, né? A legislativa, que é a lei, a etapa judicial e a etapa executória. Então, você tem a lei, né, o Código Penal, o Código Penal que foi, né, infringido pelo preso ou pela presa, aí você tem a fase de ser processado, que é a fase judicial, né, e depois o resultado do que o juiz decidiu, que é a execução da pena, né? E aí nós temos que a legislação é a fase que delimita, né, de acordo com cada caso concreto, o delito. Dependendo do delito, vai ser a pena 1 ano, 2 anos, 5, 10, 15, 20 anos, dependendo do delito que foi cometido, né, com essa pessoa. E aí, né, na fase judicial, ocorre a individualização, que é realizada pelos juízes, aonde, diante do que foi fixado, né, pela legislação, o juiz terá que pôr a pena e a quantidade que tem que ser aplicada. Então, você está dizendo que um assalto à mão armada é 3 anos e 4 meses, ele não pode aplicar 6 anos, 7 anos, 8 anos, a não ser que tenha outros agravantes, outras coisas juntas. Mas se não teve, é aquele período, entendeu? É só aquele período, tá? Pode passar? E aí, todo preso, né? Ele tem direito à comunicação, a receber cartas, que nem eu falei para vocês. Pode passar. Ele tem direito também, né? Na Constituição Federal, né? Também no sistema dos princípios, ele pode também, né, a garantir os direitos individuais de todo cidadão, né? É importante, né, que a limitação de algum desses direitos, como expliquei para vocês, mas receber cartas, escrever, ele tem todo esse direito. Pode passar? Pode passar. Aí o direito à integridade física e moral, né? Quer dizer que não pode ser todas as pessoas, né, têm direito à liberdade, à igualdade e à segurança, né? E respeito à integridade física, não pode ser espancado, esbofeteado, né? Pode passar. E tem direito à educação, entendeu? Pode passar. Que é remissão de pena, né, sobre educação, direito à assistência religiosa, né, todos os presos, lamentavelmente, isso não ocorre em todos os presídios, a maioria dos presídios, com todo respeito a quem professa essa religião, são de evangélicos,
né? Somente os evangélicos são os maiores frequentadores dos presídios, né? Tem o pessoal da pastoral carcerária e tem as pessoas das religiões de matriz africana que, lamentavelmente, na maioria das vezes, são sistematicamente proibidas de entrarem com as suas roupas, com suas guias, com suas folhas no interior do presídio, né? Então, a gente tem essa discriminação, que é uma religião de negros, é uma religião de africanos, de matriz africana, né? Ressignificada aqui no Brasil e que, lamentavelmente, as pessoas que são presas, que se professam religiões de matriz africana, não recebem a presença dos seus sacerdotes, que é discriminador. Mesmo com o CNJ ter feito já uma resolução, infelizmente, lamentavelmente, ainda existe muita resistência dos diretores de presídio permitir que pessoas de religião de matriz africana recebam a presença, né, dos seus sacerdotes de matriz africana. Ah, porque não tem segurança. Qual é a segurança? Entendeu? Então, a gente vê esse processo. As pessoas de religião de matriz africana não têm o mesmo atendimento, né? Não têm direito ao mesmo atendimento, né, das outras pessoas de outras religiões. Pode passar? Porque vão acusar o uso das guias, que é a relação com o demônio, com Satanás, com isso e aquilo, né? Então, eu sou daquele tipo, não julgueis para não ser julgados. À medida que você medir, à medida que será medido. Lamentavelmente é isso. Bora. E, né, o direito à petição também, né, um direito de escrever, de peticionar, né, uma representação para defesa de algum direito. Olha, estou escrevendo porque a minha comida está estragada, estou escrevendo porque eu não estou recebendo meu remédio, estou escrevendo porque eu não estou entendendo porque está sendo proibida a minha visita. Então, ele tem direito de escrever para o juiz, para o desembargador, para quem ele quiser. Pode, né? É um direito natural. Pode passar. É o direito a fazer a petição, como eu falei para vocês, né? Quando ele estiver estudando, ele pode também escrever. Pode passar. O direito a uma alimentação eficiente, vestuário. Lamentavelmente, vocês melhor do que ninguém sabem quais são as comidas que são oferecidas em determinados presídios, e principalmente a questão de vestuário, de roupa. Muitas vezes vocês é que têm que levar, né, os itens para refazer a comida na cela, principalmente quando, dependendo do presídio, que é permitido até levar uma roupa. Pode passar, mas eles têm esse direito assegurado. E aí é o famoso jumbo, não sei como é que chama em Minas, né? E para vocês verem como é que a coisa está hoje, tem até empresa que prepara o jumbo CDP, Centro de Detenção Provisória. O cara põe todas as coisas, põe como é que chama? Paçoquinha, põe a paçoquinha, põe bolacha, põe maionese, põe cotonete, põe caneta, põe papel, põe desodorante bucal, põe shampoo, põe 3 cuecas, sabe assim? E umas outras camisetas e calça bege que ele pode usar. Você imagina quanto que não custa colocar um jumbo desse na prisão. Entendeu? Isso é a gente que está aqui fora, que resolve comprar as coisas muito mais baratas, sabe da dificuldade de muitas famílias de poder mandar isso para lá, aí pega, aciona o aplicativo, né, o Jumbo CDP, que isso aqui é daqui de São Paulo, e consegue mandar o jumbo lá para o presídio. Não sei se chega fechadinho como vai, né? E os itens que estão escritos do lado de fora vão estar lá, até arroz, feijão. Mas é o jumbo CDP. Agora, uma coisa engraçada, esse símbolo, elefante jumbo, lá em São Paulo, né, na década de 70 e pouco, inauguraram o supermercado chamado do Jumbo, da rede, acho que era da Jumbo Eletro Radiobras, que era uma loja de utensílios domésticos, e aí abriu um supermercado chamado Jumbo. E na época não tinha supermercado. Então o nome do supermercado era Jumbo. Então é que nem um Carrefour hoje, que nem, né, esses grandes supermercados hoje. E aí, Atacadão, Açaí, essa coisa. E aí, o nome do supermercado era Jumbo. Então todo mundo que ia na cadeia falava, não, eu vou passar no Jumbo, que eu vou fazer um jumbo. Então, quando eles falam fazer o jumbo, é fazer as compras para levar para a cadeia. Por isso que chama jumbo. Entendeu? Por causa do supermercado Jumbo, que foi fundado lá em 1970, bolinha, que eu nem lembro. Bora lá.
E o exercício, né? Os presos também têm direito aos exercícios profissionais, intelectuais, desportivos, né? Eles podem, né, fazer o que eles quiserem, entendeu? Que está na execução penal, nas regras mínimas da ONU, que devem ser organizadas atividades, né, nos estabelecimentos para saúde física, saúde mental dos presos, né? Práticas desportivas, só que a gente já sabe, né, que geralmente isso não acontece. Mas que é permitido por lei, bora. E aí, essa que é a questão que eu deixo para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para mim, que eu estou quase em cima da hora, meu Deus. Mas é o que eu deixo para vocês, quer dizer, essa questão da revista fechatória, como eu falei para vocês, vocês têm que ter muito cuidado, fazer a queixa, a reclamação junto à Defensoria Pública, entendeu? Dessas revistas, e procurar sempre estarem organizadas, né? E lembrar que vidas presas ou pretas, entendeu? Todas as vidas valem a pena e são importantes porque são vidas, né? Então é isso, meninas. Obrigado. Tem algum parente do sexo masculino aí? Só estou vendo meninas. Tudo bem? A apresentação pode ficar para vocês, quando vocês precisarem, podem usar, tá bom? Vou ficar aí para vocês, para o grupo de vocês. Deise, muito obrigada pela aula maravilhosa. Vou encaminhar os slides para as meninas, que aí elas conseguem dar uma olhadinha, depois estudar mais a fundo, né? Que é super importante. Teve vários temas, né? Assim, vários direitos. Aí vai ser ótimo que abrangeu muito além do que o esperado, né? Você está com o horário apertado, né, Deise? Mas pode perguntar. A hora que eu tiver que sair, eu levanto a mão. Tá, Ô, só Júlia, porque deixa eu dar uma palavrinha para a Deise. Claro, dona Tereza. Vocês vão nem perguntar. Meu amor, você tá aí, meu amor? Eu tô, minha linda, entrei um pouquinho atrasada, porque eu estava em uma outra reunião. Falei com as meninas, nossa, não vai dar para eu receber a Deise, que mico! Mas eu estou aqui, assim, te agradecer demais por você ter aceitado participar da aula, né? Porque, assim, o seu linguajar fácil das pessoas que estão acompanhando a aula entender, né? Porque para nós é muito importante isso, que as meninas entendam bem claramente o que é que está sendo dito para elas, né? Para que elas possam ter... Nossa aula de hoje foi uma injeção de ânimo para elas, né? Nos presídios, a gente está tendo muita dificuldade de fazer denúncia, porque os órgãos quase todos que era de confiança da gente fazer denúncia estão sendo ocupados pela extrema-direita. Né? Sim. E aí você faz uma denúncia e chega muito rápido. Aqui em Minas, as meninas têm a vantagem de que, quando elas estiverem com medo de fazer uma denúncia, elas podem ir acompanhadas comigo no Ministério Público ou na Defensoria Pública, elas fazem o relato da denúncia e eu assumo enquanto associação de amigos, né? Mas a gente tem também a plataforma Cacera, que elas podem fazer denúncia, né? E o defensor público responsável pelo sistema prisional em Minas é sensacional, doutor Leonardo. É uma pessoa de extrema confiança, que não coloca nem o preso, nem o familiar em situação de risco. Mas, no mais, é só te agradecer mesmo, falar com você que eu te amo demais. Eu também amo a senhora demais. E a senhora sabe, precisando é só me dar um salve, tá? Eu tô aqui hoje, eu vou até, sabe Deus que hora que tem plenário aqui na Câmara, né? E aí eu falei, não, eu tinha esse compromisso com a dona Tereza, eu vou achar um jeitinho de eu me esconder, e aí eu faço essa live com as meninas. Vocês têm alguma pergunta para fazer, gente? Deise, tem uma pergunta no chat, mas já foi mais ou menos respondida, né? Do auxílio reclusão, que o pessoal aparentemente falou que não tinha direito, porque o salário do esposo dela era acima do salário mínimo, né? Já foi. Né? E a Claudinha também falou assim, meu marido está fichado, recebe salário e o INSS recusou. Só que é uma
né? Não sei se Mas tem como isso daí falar. o marido dela, quando foi preso, era registrado em carteira? Deixa eu ver se a Claudinha tá aqui para responder para a Porque se ele gente. era registrado em carteira, ela tem esse direito. Eu acho que ela não tá mais na aula, mas posso mandar uma mensagem para ela também. Porque ela pode ir no CRAS, tá? Nesse Uhum. caso, ela pode. Veja bem, vocês que estão ainda aí, gente. Se o marido de vocês estava trabalhando, tinha carteira registrada, entendeu? Pera só um pouquinho, Josi. Se ele estava com a carteira registrada, né, e ele recebia até um salário mínimo, né, você pode ir no CRAS e solicitar o auxílio reclusão. Entendeu? Isso pode fazer. Você, Josi, você fala da questão. Essa questão que você coloca aí do uso do scanner, veja bem, criança é amparada pelo Estatuto da Primeira Infância. Precisa ter, porque cada presídio tem um regulamento de passar scanner ou não nas crianças. O que você tem que fazer? Você tem que, né, na Defensoria Pública, falar com o defensor responsável pela área de execução penal, né, explicar para o defensor que a criança ela é amparada pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu tenho absoluta certeza que, acho que até 5, 6 aninhos não pode passar por scanner. Entendeu? Não, não, mas de jeito nenhum, para com isso, 1 ano e 2 meses, não, vai, pode ir na Defensoria Pública. Pode ir na Defensoria Pública, se essa criança, Deus me livre e guarde, não vai acontecer, porque vai ter saúde para dar e vender. Mas se essa criança, com 1 ano e 2 meses, ser submetida a uma descarga de radioatividade muito forte numa criança, não. Vocês podem ir tudo na Defensoria Pública, entendeu? E procurar saber com quanto. Eu não posso afirmar, porque cada presídio é um jeito, entendeu? Mas chegar na seu defensor com quantos anos uma criança é obrigada a passar pelo escândalo? Entendeu? Então, você passou gestante, Josi. Você imagina se você, graças a Deus, você. Não, vocês têm que ir na Defensoria Pública, gente. O que é isso? Não, Estatuto da Primeira Infância, Vara da Infância e Juventude. Não, de jeito nenhum. Que é isso? Não pode, porque se essa criança adquirir alguma doença pelo uso do scanner, o Estado é responsável. Entendeu? A mesma coisa você que estava grávida. Se alguma lesão atingisse essa criança, o Estado é responsável. Entendeu? E outra, vocês falam para o defensor que é importante que o defensor diga, que tenha claro qual é a lei que permite que uma criança passe pelo escândalo. Qual é a lei? Entendeu? Sabe? Olha lá, tá vendo? É esse de ser. Então vocês têm que fazer essa reclamação, gente. Porque essas crianças, elas têm o direito da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, não pode ser submetida a constrangimento. Sabe? Olha lá, ela está com 11 meses. Entendeu? Quer dizer, essa que é a questão. Então, vocês têm que procurar o defensor público, vocês têm que conversar com o defensor público, sobre isso que está acontecendo e procurar um defensor público também da Vara da Criança e do Adolescente. Onde já se viu? Sabe? Os caras estão aí, sabe? Abusando. Criança. Não é isso. Não pode ser assim. Se essa criança contrair uma doença por radioatividade, quem responde? É isso. Entendeu? Se nós que somos adultos, a gente tem que tomar cuidado com radioatividade, imagina uma criança. Sabe? E uma mulher grávida, gente, isso é muito sério. Eu já vi casos de mulher que estava grávida e que perdeu o bebê justamente pelo escândalo. Oi? Então, Oi? sobre isso mesmo, eu passo sempre com a minha filha, ela tem 1 ano e 2 meses, igual eu estava falando, né? Eu acho isso uma vergonha, porque para passar uma criança assim, não pode, né?
E eu passei Claro. gestante também. Então, assim, Também eu vejo assim que eu passei com ela para ver a fralda dela até 10 meses. Eles falaram assim, não, agora ela vai passar no scanner normal. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Até Entendeu? E eu não sei onde que eu vejo isso. Imagina. Não. Vai, procura o defensor público, fala com o defensor público da área criminal e procura o defensor público da área da criança e do adolescente. Entendeu? Tá bom. Porque Uhum. não pode. Você está entendendo? Porque se essa criança, Deus não vai contrair, porque é um anjinho, Em não nome vai de Jesus. contrair nada. Vai não. Mas, se caso, é um processo contestado. Entendeu? Uhum. Quando o scanner mancha. Volta ali aquela pergunta: como garantir a visita quando o scanner mancha? Eu não entendi. Dá para voltar essa pergunta? Ô, Deise, eu acho que a Andréia quis dizer como garantir a visita quando passa o scanner, aparece uma mancha, mas mesmo sem ter nada, sabe? Então, primeira coisa, ela tem que ver se a criança tem alguma mancha na pele. Se a criança tiver uma mancha na pele, ela tem que ir no médico, o médico dizer, fulano de tal, da pele. Não é Oi. criança não, somos nós, as mulheres. Quando a gente passa no body scan, No body scan. Aí aparece aquela aqui em Minas mancha, está né? acontecendo. Isso, Aparece mancha, às vezes é o útero que aparece, às vezes é as trompas, é o útero, é o fígado, porque o body scan é muito invasivo. E aí os bonitinhos que não foram orientados para fazer a anatomia do corpo humano, muitas não conhecem a anatomia interna do corpo humano, considera aquilo uma mancha, que aquela mancha deve ser alguma droga, alguma coisa no interior da vagina, e a pessoa tem que voltar para casa. Então, o que é que tem que ser feito? Tem que também procurar a defensoria pública, entendeu? Procurar o defensor público, né? Que a defensoria pública solicite um laudo, né? De como é feito o funcionamento do body scan, né? E que os funcionários tenham treinamento sobre a anatomia interna do corpo humano. Entendeu? Porque muitas vezes a pessoa levantou 3 horas da manhã, fez a comida, tá levando, tá isso. E aí chega lá, tem que voltar para trás porque apareceu uma mancha. E aí vocês nunca vão entrar em atrito com o agente penitenciário, né? Porque vocês já sabem uma série de coisas que pode acontecer, então vocês não vão entrar em atrito. Só que você tem o direito de procurar a defensoria pública, o defensor público fazer uma notificação, um encaminhamento para o presídio para que informe o funcionamento desse body scan, ou então até mesmo para a empresa que disponibilizou esse body scan, que defina como é que é, qual é a área do corpo que isso vai, entendeu? Sabe que, de repente, os riscos que tem no corpo são veias. E aí, como é que vai fazer? Entendeu? Então, para deixar isso bem claro, e quais são as providências que o estabelecimento penal pode tomar quando é provado que a pessoa não tinha nada no corpo. Porque depois que você passou no body scan, você não vai entrar porque você está com uma mancha, que você está com uma coisa aí dentro, não sei o quê. Ué, quer dizer, então faz exame manual para ver se eu tenho alguma coisa aí dentro. Aí não tem nada. Aí vai fazer o quê? Vai provar como? Vai fazer uma ultrassonografia lá, vai ter uma mesa de ultrassonografia para ver o que é que a pessoa tinha dentro do organismo, e de repente a pessoa não tem nada. E quem vai se responsabilizar pelo tempo que você perdeu, pelo seu cansaço, pelo seu estresse, pela sua mágoa de ser acusado de uma coisa que você não cometeu de forma alguma. Entendeu? Então, é defensoria pública, solicitar o defensor público que entre em contato com o estabelecimento, que apresente um relatório, entendeu? Sabe, que diga como funciona esse equipamento e o que esse equipamento tem que detectar e não detecta e vai detectar uma coisa que não tem nada a ver com isso. Tá? E o risco. Também aproveito para perguntar o risco de radioatividade quando passa no body scan, porque para ver tudo por dentro tem uma dose de radioatividade, tá? Você pode até negar, eu não quero que a minha filha passe por body scan. Então eles vão falar, então não leva. É isso. Então não traz ela aqui, entendeu?
Se você... É isso, você pode dizer isso. Entendeu? Eles vão dizer, então não traz ela. Entendeu? Então, e também, por isso que eu estou falando, na defensoria, conversa com o defensor público sobre isso. E pode falar assim, uma carga de radioatividade que a minha criança pode receber. Hoje não faz efeito, mas daqui a algum tempo. Quem vai responder? Entendeu? Mas é isso, eles vão te falar isso. Você pode negar, mas você vai deixar seu filho com quem? Depois que você pegou aquela fila todinha, tá na porta do body scan. Quem vai querer segurar seu filho para você passar? Até parece que pode ser que algum lugar faça isso, mas eu acho dificilmente que vai ter a gentileza de alguém pegar o seu bebê e falar, passa a mãe que eu seguro. De repente, né, um anjo passa no céu e um milagre pode acontecer. Vai aí, meu povo, que agora já, ó. Agora é a hora. Boa noite, Deise. Oi, meu amor, fala que eu tenho que sair, diga. Eu vou falar rapidinho. Esses excessos dos agentes, eu acho assim, uma falta de preparação dos agentes, né, para estar agindo com os seres humanos, porque nós, visitantes, nós somos famílias, é igual você explicou aí, a gente não é apenado, a gente não foi condenado, a gente está indo dar um auxílio moral, psicológico, afeto, atenção, né, para eles não... Vamos falar no populacho, não pirar lá dentro. Uhum. Então, os abusos, as faltas de respeito, o agente lá dentro pede para chamar 10, o agente lá de fora chama 3, 4. Às vezes não tem ninguém naquela janelinha de vidro, sabe? Fica debaixo de sol, tem pessoas que passam mal, tem pessoas que é diabético, tem pessoas que têm pressão alta, tá com fome, com sede, com vontade de ir no banheiro esperando uma fila de 120, 200 pessoas. É um abuso, é assim, uma coisa desumana. E quando as agentes não implicam com a tua cara, uma comida, elas reviram, e se você responder, elas te dão um gancho de 90 dias. Eu assumo, eu estou de gancho. Porque gostaram da minha cara, né? E viraram a minha comida, né? E é igual você falou, doce não pode. Nada pode. Só o que eles demandam. Então, é comida, alimento, desnecessário. Me colocaram no boriscão as 3 vezes, subir, descer, por bel prazer de humilhar. Isso foi o que eu entendi. Porque eu sou uma pessoa estudada, eu mexo com psicologia, eu trabalho com gente. E as pessoas que não são entendidas, tadinho, são humildes, sabe? É um preconceito, é uma falta de empatia, é uma falta de amor ao próximo. Você desculpa, perdão a palavra, a gente não tem coração. Os de Minas Gerais, não. Eu debati num chat aqui no TikTok com a gente. Falei, você vai me desculpar. A Constituição, ela ampara o visitante, ela ampara tanto o preso que foi condenado, ele tem uma segunda chance. Ele pode se regenerar, trabalhar, estudar, ele tem escolha. Porque o meu avô, ele falou, gente, é 2C. Se caixão, não tem. Se cadeia, vamos estudar, vamos melhorar. Não, ele tem uma chance. Agora chega no agente mal amado, você desculpa o desabafo, porque aqui em Uberlândia, a gente fica numa fila, tem meninas aí também do meu grupo, a gente fica numa fila, no sol, com fome, com sede. O lado de dentro, ele é bonzinho, chama 10. O lado da portaria, chama 3. Aquela fila de quase 200. A nossa ajudante é maravilhosa, Adriana, eu quero fazer um ênfase aqui, essa mulher ela é extraordinária, a dona Maria Tereza também, sabe? A gente tem um apoio que, assim, sabe? Igual você aí, sabe? Sabe, seres humanos, porque vida de visitante não é fácil, só quem ama fica. Porque tem uma coisa... Muito maltratada, a gente é muito maltratado. Muito maltratado. Então, o que existe? Existe... Não, mas aí que tem uma questão.
o que acontece? Quando tem que ter um entendimento, você da psicologia sabe melhor que eu, sou do direito, mas existe um entendimento que familiar de preso é tão ou quanto criminoso quanto preso. Esse é o entendimento Do agente? num senso comum, que todo familiar de preso, pode ser uma senhorinha de 90 anos, como pode ser uma criança de 5, entendeu? Ou de 10, é filho de preso, é filho de bandido, é filho de preso, é filho de bandido. E aquela pessoa também tem que ser destratada. Tem que tratar aquela pessoa com desprezo, tem que passar aquela pessoa com humilhação, tem que fazer a pessoa passar 10, 20 vezes no body scan para esgotar o sistema nervoso daquela pessoa, até que a pessoa dá uma xingada, e se naquela xingada você está suspensa a visita ao seu marido, o seu amigo. Você está entendendo? Então, são formas, métodos sutis de crueldade, disfarçado com autoridade, mas que tem um objetivo de destruir a humanidade daquela pessoa. E se você for ver, como você mesmo diz, você é uma psicóloga, muitos desses agentes, eu digo, os dedos das mãos não são iguais, agentes... Muitos também não são iguais, né? Nossos dedos não são iguaizinhos, nem de uma mão nem de outra. Existem pessoas boas, pessoas honestas, pessoas que sabem dar valor ao outro ser humano sem julgar. Porém, existem outros agentes penitenciários que estão ali para exercitar o poder. Né? Tem muitas agentes penitenciárias que ali... elas te humilham, mas chega em casa apanha do marido e não pode fazer a denúncia. Não é? Tem muitos agentes penitenciários que ali grita com você, te maltrata, chega em casa também é maltratado. Entendeu? E aí o que acontece? Eu vou achar um lugar que eu possa exercer o meu poder. E lamentavelmente, esse poder é o de humilhar, é de diminuir as pessoas na sua essência. Porque quem os trata assim, é porque também é tratado desse jeito. Entendeu? Então, você é uma psicóloga, né? Você é uma psicóloga, né? Outros mal terminaram o 2º grau, mas você é uma psicóloga, você está um nível a mais, é mulher de preso, mas é psicóloga. Eu vou ensinar para ela como é que é aqui, como é que rola o babado aqui dentro. É desse jeito, porque aquela pessoa talvez gostaria de estar no seu lugar, com nível superior e não está, com salário digno de sobrevivência e não tem, entendeu? De ter um determinado respeito e não tem. Você está entendendo? Porque tomar conta do outro é muito difícil. Eu sou contra o uso da palavra policial penal. Para mim, deveria ser técnico de inserção social, TIS. E os técnicos de inserção social deveriam ser sociólogos, psicólogos, antropólogos, assistente social, gente que gosta de lidar com gente, entendeu? E muito bem remunerado. Aí você pega um policial penal, que ganha 2.500, 3.000, faz 1.500 bico, mora de aluguel, tem 3, 4 filhos. Como é que é? Trabalha 12 por 36, mas os dias de folga está fazendo bico. Muitos desses, lamentavelmente, não têm apoio psicológico, não tem plano de carreira, não é? Não tem sua casa própria, são desrespeitados, não são valorizados, não são... Entendeu? E estão ali pela tal estabilidade. E aí muitos, infelizmente, vão para as drogas, vão para o álcool, ficam com doenças psíquicas, né? Vivem de licença médica por doenças psíquicas, porque não é fácil
Trabalhar em prisão não é para os fracos e nem para os fortes, não é para ninguém, entendeu? E aí, como é que você faz? Em algum lugar você quer ser respeitado. Então, esse tratamento oferecido para as senhoras de idade, para jovens, para adolescentes, para as mulheres ou para os homens, esse tipo de tratamento é o único lugar que essas pessoas se sentem pessoas. Que elas sentem que elas têm uma importância. Fulano tem medo de mim, eu sou poderosa. Uma vez eu fui na casa de detenção de São Paulo. Vamos, Zanata. Eu fui na casa de detenção de São Paulo. Eu fui visitar uns meninos depois do massacre Carandiru. E eu trabalhava no Tribunal de Justiça de São Paulo. E na hora de entrar, eu deixei a minha carteira, a minha identidade funcional dentro de uma gavetinha que tinha, que a gente punha as coisas e pegava na hora da saída. E entrei, tirei toda a roupa, a mulher revirou meu cabelo e fez eu me abaixar, tal, fiz tudo direitinho, que nem vocês fazem, por isso que eu conheço, porque eu já passei por isso. E aí a moça pegou e disse para mim o seguinte, a moça simplesmente pegou e falou para mim, quando eu fui visitar, a pessoa que tinha que visitar os meninos e tal, quando eu voltei, ela falou para mim, olha, você está indo, tá? Se eu ver que faltou alguma coisa, você vai perder os seus cachinhos. Tá bom, eu vou cortar, ela ia me cortar o cabelo, se tivesse alguma coisa aí no meu cabelo. Aí eu entrei e saí, quando eu saí, tal, ela estava lá embaixo, aí peguei minha carteira, e dentro da minha carteira está minha funcional do Tribunal de Justiça. Ela olhou assim no brasão e falou, peraí, você é da casa? Eu falei, não, eu não sou da sua casa. Você é da Segurança Pública. Eu sou do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu sou escrevente técnico judiciário. E como você vê, todos os meus caixinhos ainda estão aqui. Olha, desculpa aí, mas é procedimento. Não, não se preocupe, eu já sei o seu nome, pode ficar tranquilo. Já sei o seu nome, se onde você trabalha, pode ficar tranquilo. Eu trabalho na vara de execução penal. Foi bom saber como é o tratamento das pessoas. Beleza? Então, tchau, garota. Vai, Josi, vai na fé, querida. E aí, a essa altura do campeonato, é que eu estou dizendo para você. Entendeu? Quer dizer, a mulher me tratou mal porque era uma pessoa qualquer. Quando ela viu que eu era escrevente técnico, Tribunal de Justiça, da Vara de Execução Penal, que ela viu a minha carteira, que ela viu o Brasil, viu minha carteira, aí ela... Você entendeu? Mas antes ela tinha me dito quando eu entrei. Olha, você pode perder os seus cachinhos se alguma coisa fosse entregar para o seu preço. Você está entendendo? Então, eu vi piadinha também. Eu vi piadinha. Que isso, hein, senhora? Que vergonha, hein, senhora? Fuçando comigo, que vergonha, hein, senhora? Então quer dizer que foi uma humilhação vexatória, sabe? Era só ela falar, senhora, joga a sua salada no lixo, estava tudo certo. Estava tudo certo, eu ia obedecer ela. Por quê? Obedecer porque era regra. Eu ia simplesmente jogar fora. Precisava dela fazer uma exposição, uma humilhação para demonstrar poder, para demonstrar a farda dela. Eles eles impõem medo, terror para ser respeitados. Não por respeito. Isso são pessoas que, lamentavelmente, são pessoas que precisam de ajuda, de acolhimento, que estão lá não porque gostam, mas porque é o único lugar que elas acharam que as receberiam, que elas poderiam trabalhar, que elas poderiam ter um salário por mês. É isso. Então, são mais dignas de pena, são pessoas dignas de pena, porque poderiam estar desempenhando outras atividades em outros lugares, com muito mais capacidade, sendo muito mais valorizadas. Então, lamentavelmente... Não justifica uma pessoa nesse estado emocional, psicológico, fazer isso com pessoas humildes, que não têm conhecimento. Mas aí é que está. Essa pessoa que faz isso, ela não tem a noção, entendeu? Do que ela está em sã consciência fazendo, porque em sã consciência ela não estaria trabalhando num lugar como esse, porque quem sabe o que vai fazer nesse lugar, se não gosta, não vai. Entendeu? É uma instituição técnica, um diretor, uma psiquiatra, um psicólogo, o diretor está ali atento?
Mas aí é que tá, meu amor, nesses lugares. Se você já leu Michel Foucault, você sabe, é vigiar, punir e controlar. Quanto menos conhecimento você tiver, melhor é para o sistema. O sistema não quer pessoas que tenham sensibilidade, pessoas que tenham respeito pelo outro, pessoas que tenham empatia pela existência da outra pessoa, que respeite os direitos humanos, que respeite aquela pessoa que é uma mãe, que é uma avó, que é uma tia, que é uma irmã, que é uma... Não! Quanto mais bruto você for, mais bruto o sistema quer. Porque daí você impõe medo e não respeito. E medo não é respeito. Sabe assim? Medo não é respeito. Então, essa forma, o que as pessoas fazem? Para não ter que ter o filho no castigo, o irmão de castigo, suspenso de visita, se silenciem. É duro, mas fiquem em silêncio. Deixa aquela pessoa pensar que tem poder sobre você. Ela não tem poder nenhum. Você está dando a oportunidade, você está tirando a oportunidade dela se aparecer para os outros, se você ficar quieta. Se você fala, você vai estar dando oportunidade para ela se aparecer, e é isso que ela quer. Ela quer mostrar que está trabalhando, e você não precisa saber, ela faz o serviço dela. Tira o sapato, vamos tirar o sapato. Vamos tirar, não sei o que, tira, de boa, deixa. Ela vai fazer processos para deixar você nervosa, para você se desestabilizar. E é isso, e quando você se estabiliza, se desestabiliza, a pessoa fica feliz que era isso, ela conseguiu fazer e você caiu no jogo dela. Então, faça ela jogar o seu jogo. Você vai ficar na sua, você vai falar sim, senhora. Eles gostam da palavra sim, senhora, foi que nem esse cara. Sim, senhor, sim, senhora. Sim, senhora. Sim, senhora. Pois não, pois não. Deixa. A pessoa vai fazer para te desestabilizar. Quando a pessoa faz para te desestabilizar, é porque ela já está desestabilizada. Ela precisa de aceitação, ela precisa de consentimentos, de aprovação externa. E vocês não têm que fazer nada disso por ninguém, vocês têm que fazer por vocês. Sabe? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Se me fala, faz. Deixa eu revirar a comida, deixa eu revirar. Não implica. Por quanto mais séria você ficar, mais de boa, mais ela vai fazer para te irritar. E é aí que vocês têm que se manter mais tranquilo. Mais cabeça de gelo, entendeu? E aí a pessoa vai ver que quem saiu vitoriosa foi você. Ela não ganhou nada que você não bateu boca. Ela não ganhou nada. Ela vai falar, porra, me irritei aquela mulher, saco. Você está entendendo? E aí você deixa, faz. Não entrem no jogo de ninguém. Dessa forma, sobe no Boriscan 10, 4 vezes, eu subi de boa, sentei, mas não, senhora, levanta a mão, senhora. Não. Sobre Subam isso. 40 vezes, subam até 100 vezes. Ela vai se cansar de pedir. Você vai se cansar de subir, ela vai cansar de pedir. E isso vai mostrar para ela que, no fim do dia, ela não ganhou nada. No fim do dia, o que isso acrescentou? Nada, não vai ganhar mais, não vai ganhar hora extra, não vai ganhar promoção, não vai ganhar nada. Vai chegar em casa, vai estar aquela bagunça a casa, vai estar aquele marido, às vezes bêbado, cheio de pinga dentro de casa, que vai ainda gritar com ela, vai socar ela. E daí? E ela não vai ter coragem de fazer uma denúncia. Porque ela ama o humor. Porque ela sabe que não adianta. Tu tá entendendo? Então vocês têm que entender o seguinte: aquela pessoa que está naquele lugar não deveria estar ali. Deveria ter estudado, deveria ter tido um emprego melhor, poderia ter feito uma universidade, uma faculdade, qualquer outra coisa. Como eu acredito que muitas de vocês aí têm uma condição fantástica de ser assistente social, pedagoga, socióloga, advogado, sabe? É só pegar a oportunidade e abraçar e não abrir mão disso, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Muitas gostariam de estar no lugar de muitas de vocês.
e que, lamentavelmente, não pode. Então, infelizmente, a gente está numa sociedade que se prega o ódio, né? Que se pega a diferença, que se julga o outro. Por isso que eu falei, a questão da religiosidade, muitas pessoas, porque Jesus, porque eu amo Jesus, porque tá amarrado, tá encostado, tá enrolado, tá não sei o quê, usam palavras bíblicas, mas, na verdade, não pregam as palavras bíblicas. Não vivem. Falam de Jesus, mas não vivem. pregam. E Não esquece vivem, que Jesus, Mateus disse, eu estive preso e me visitaste. Jesus esteve preso e foi visitado. Então, é essa questão que vocês têm que pensar. Que muitas das pessoas pregam as palavras de Deus, mas não cumprem as palavras de Deus. Entendeu? Eu digo isso a vocês. Deus não quer que você tenha medo de Deus. Ele apenas quer que você veja outra semelhança de si próprio. Qual que é o Entendeu? maior mandamento? Amar ao próximo como a ti Como a ti mesmo. mesmo, mas aí é que, você entendeu? Por isso que eu digo a vocês, não julgueis para não julgares. Essas pessoas que humilham vocês, tá nesse patamar. Lembre-se que vocês estão nesse. Verdade. Então, olhar para essa pessoa com pena, com compaixão, e olha e pensa assim, não era isso que essa pessoa queria. De repente ela queria outra coisa. Mas ela está aí. Entendeu? Então, é isso, meninas. É mais a gente fazer, entendeu? Olhar os agentes com outros olhos. Olhar que muitas vezes aquele cara que está ali, aquela gente está te ensinando alguma coisa para a gente ainda não pegou a visão. E de repente está ensinando a você, vou te testar, vou ver aonde você vai. E você vai ficar de boa, no sossego. Já ganhei teu jogo. Vou jogar o seu jogo. Você pensa que eu estou jogando o seu jogo, mas não estou, não. É isso. Sabe assim? Faz de conta que é, mas não é muito. E peça para Deus ter piedade. Deus, olha essa pessoa. Essa pessoa, por pior que ela seja, ela não nasceu assim. Ela foi uma criança, ela foi um bebê. Sabe Deus o que ela passou na vida para chegar onde chegou. E todo mundo está aqui, não é por acaso. A gente está aqui para desenrolar o enredo. Então, é isso. Não julgueis para não ser... Hã? Cada dia um aprendizado. É a vida, é esse momento. A gente aprende todos os momentos das nossas vidas. Quanto mais uma pessoa nos ofende, nos machuca, mais a gente vai crescer. Porque a gente cresce com o amor e cresce com a dor. Entendeu? Então é isso, meninas. Agora eu tenho que ir, estou em cima da vaca do gol. Eu agradeço, Beijo para Adriana, vocês. você,